Quer começar a fazer? Aí. Só um minutinho aqui, só para eu. Uhum. Colocar aqui no padrão. Espera só um pouquinho. É, bom dia, meu nome é Rosi, do Pazo. Eu faço parte do Observatório Social do Brasil, na parte de comunicação. E hoje a gente está aqui para apresentar a oficina de gastos de gabinete e encargos com pessoal. Pode seguir, Pedro. A agenda que a gente programou, ela vai contemplar a apresentação, então a gente vai explicar um pouco sobre o nosso trabalho, o que é o Observatório Social, o que que nós fazemos, a nossa missão e valores, a programação geral deste evento e o tema, né, em si da oficina, que são os gastos de gabinete, os encargos com o pessoal. Ele é dividido numa parte teórica, onde a gente vai abordar, né, toda a parte teórica envolvida, né. Nós vamos fazer um intervalo no meio desse evento e depois seguimos por uma parte prática. E no final, a gente faz o nosso fechamento e também uma pesquisa de satisfação que eu peço para que quem estiver participando, né, preencha para dizer para a gente, enfim, como é que a gente pode melhorar os nossos eventos, tiver alguma sugestão também de temas, de novas abordagens e também deixar o seu nome completo e e-mail para poder ter o certificado de participação deste evento. Pode seguir. E aí, então, a gente começa aqui a apresentação com a Joia, que é a presidente do Observatório Social do Brasil aqui em São Paulo. Bom dia, Joia. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho do que a gente faz no observatório, somente para situar, porque essa live está fazendo parte de um curso completo a respeito de nosso parlamento. Então, vamos lá, gente. Pode mudar, Pedro. O que é um observatório? Nós somos uma organização da sociedade civil que integramos uma rede de mais de 100 organizações em nível municipal, uma estadual, já dando uma direção que a gente vai ampliar esse controle de gastos para a rede estadual. Somos totalmente apartidários, não porque seja um problema ser partidário, mas é uma outra forma de exercer o controle social. Fora de partido, porque se a gente estiver olhando as contas do partido, do nosso partido, eventualmente, a gente pode ser acusado de estar fechando o olho para alguma coisa. E do contrário, a gente pode ser acusado de estar perseguindo a administração. Então, por isso, nenhum de nossos voluntários, conselheiros, integrantes da nossa organização pode ter filiação partidária. Obviamente, independemos do poder público, especialmente municipal, e, portanto, somos financiados por doações de cidadãos e de entidades. Pode mudar, Pedro, por favor? Nossa missão, basicamente, é exercer o controle social em nível municipal, mas não acreditando que a gente vai corrigir tudo que tem de errado, melhorar, no intuito de efetivar a participação do cidadão. Então, quando o cidadão nosso tiver consciência que é o dinheiro dele que está lá e que ele pode e deve ajudar no controle social, nossa missão quase que estará cumprida. Vale dizer que a gente quer transformar a indignação que a gente demonstra no nosso círculo social em favor de transparência dos dados públicos, educação e qualidade na aplicação de recursos públicos. Basicamente, nossos eixos são fiscalizar políticas públicas, no sentido de a gente não vai só verificar a parte, vamos dizer, que está no papel,
A gente vai ver se aquele item que foi contratado ou adquirido era o que a administração e a população realmente necessitavam naquele momento. Incremento da transparência, quase como um meio de obter os outros objetivos. Então, quanto mais transparente for a administração pública, menos desvios possivelmente a gente terá, menos corrupção e mais efetividade na aplicação do recurso. E com tudo isso, fomentar o controle social, não só por meio de educação teórica, vamos dizer assim, mas fomentando práticas de controle social, que é o que a gente tem feito na organização e o que a gente vai ver um pouquinho hoje. Pode mudar. Como eu disse, esse evento de hoje faz parte de uma programação que começou em abril. Então, em abril, a gente teve um mini curso conhecendo o trabalho do vereador. Linhas gerais, o que faz um vereador, qual é o alcance da sua atividade, quanto ele gasta, o que ele propõe. E aí, a partir desse mini curso, a gente está esmiuçando essas áreas de atuação e de gastança na Câmara Municipal. Então, na primeira oficina seguinte, em maio, a gente viu o que os nossos vereadores, e como exemplo aqui em São Paulo, mas isso é comum para todos, que eles propõem de projeto de lei. Em que áreas, e quanto se repete aquela proposição. Enfim, a atividade legislativa como um todo de proposta. Em seguida, a gente viu como é que eles se elegem em termos de recurso. Quanto de recurso público dos fundos partidários, quanto de recurso particular eles obtiveram e como eles gastam isso. Essa oficina é feita a partir de um levantamento que a gente tem no site do TSE, que divulga essas despesas. Então, só para a gente entender como é que é e começar a refletir por que algum vereador se elege com 5, 10 mil reais de campanha e outro vereador precisa de 2 milhões. Como que a questão financeira implica na composição da Câmara? Até para a gente não ficar tão iludido que ali tem representantes da sociedade toda em geral. Em seguida, e hoje, a gente vai ver gasto de gabinete, encargos com pessoal. Cada vereador tem à sua disposição um X para gastar, para manter o seu gabinete funcionando, e tem direito a uma quantidade de assessores de diversas áreas para auxiliá-lo no exercício do mandato. A gente vai ver como se dá isso, quanto custa, como é que eles utilizam esse dinheiro. No mês que vem, a gente vai ver que emendas ao orçamento cada vereador propõe, qual é a dinâmica dessa proposição de emenda, depois como é o processo, depois que propôs, como é liberado, como é executado. Enfim, a gente tem um trabalho bastante completo a respeito disso e no mês que vem a gente vai mostrar para vocês. Por fim, no próprio mês de agosto, a gente vai lançar um painel interativo que reúne todas essas informações por vereador. Qual foi a ideia para fazer esse painel? Auxiliar o nosso eleitor a conhecer as várias faces que implicam o exercício da vereança e decidir votar ou não votar em determinado vereador. A gente sabe que a gente está analisando somente os que estão lá, obviamente, esses dados a gente tem só dos que estão lá, a gente não tem como verificar isso em relação a novos candidatos, mas já é um caminho, tanto para você eleger ou não, reeleger ou não um determinado vereador, como o próximo vereador, o que eu for eleger, eu quero olhar esse tipo de coisa. O que ele está propondo, quanto ele gasta, para ver se faz algum sentido essa pessoa estar lá. E em setembro, nossa última oficina, a gente vai
avaliar a Câmara como um todo. Aí é um trabalho um pouco diferente que a gente faz, não é individual por vereador. São determinados indicadores de uma metodologia específica que foi desenvolvida pelo INSPER e que vai nos dizer como a Câmara como um todo atua em relação ao Executivo, em relação ao seu próprio papel, de propor, de fiscalizar, de ser transparente, enfim, atuação como um todo para a gente verificar a nossa Câmara e, eventualmente, comparar com outros parlamentos, tanto em nível federal como nível estadual. Pode mudar, Pedro, por favor? Então, o que a gente viu até aqui? O mini curso que eu disse, despesa de campanha, o que é média, cláusula de desempenho, enfim, especificamente, como que se dá essa eleição, como eles gastam o recurso, e proposições legislativas do mês passado, a gente viu o que pode ser feito, o que eles fazem, como são as fases de tramitação, como levanta a proposição no site e como o nosso site, o nosso próprio site, consolida as informações. Então, a gente tem, para vocês olharem no YouTube, essas 3 apresentações, e depois, se tiverem curiosidade, no nosso site, os painéis. Pode mudar, por favor, Pedro? Bom, agora eu já passo para o Pedro, que vai falar especificamente dos gastos de gabinete, encargos com pessoal, dando como exemplo aqui em São Paulo, mas que pode ser aplicado em... Muito obrigado, Joia. Muito obrigado, Rosi. Bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro, sou coordenador de projetos aqui do Observatório Social do Brasil, sou formado em políticas públicas, sou especialista em humanidades, com ênfase na parte de educação, política e sociedade, e eu que vou conduzir aqui a oficina, tá? A nossa oficina de hoje é a oficina de gasto de gabinete e encargos com pessoal, né? E a gente vai começar pela parte de gastos de gabinete. Bem, o que são gastos de gabinete, pessoal, né? Gastos de gabinete são todas as despesas que os parlamentares realizam para manter os seus gabinetes, né? Realizar suas atividades, né? Parlamentares, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de gastos de gabinete, né? Despesas que os parlamentares fazem, né? Podem ser despesas com deslocamento, né? Que aí são combustível, aluguel de carro, né? Ou utilização com aplicativo, né? Que é para o parlamentar poder se deslocar dentro do ente, né? Que ele integra, né? Então, o vereador, né? Ele utiliza aluguel de carro, utiliza aplicativo, né? Para poder se deslocar dentro do município, né? Também ele pode fazer despesas com gráficas, né? Também despesas com material para o gabinete, né? Que pode ser desde material de escritório, né? E até também locação de móveis, né? E também tem outras despesas, né? Que são despesas com internet, telefone, correio, né? Contratação de pessoa jurídica, né? Que são pessoas que vão prestar serviços para eles. E tem vários outros tipos de despesas, né? Lembrando que não estão incluídas dentro das despesas do vereador, né? As folhas de pagamento, tanto do seu próprio salário, né? Quanto dos seus assessores, né? Que são os funcionários, né? Que estão ali trabalhando dentro do seu gabinete, que prestam apoio para ele, né? E aí, os valores dessas despesas, né? Eles são ressarcidos mediante a apresentação dos comprovantes, né? De que foram realizadas essas despesas, né? E um vereador, ele tem um limite, né, um limite anual aí para poder realizar suas despesas, né? Aqui o exemplo que a gente tem na tela, né, é o limite anual da Câmara Municipal de São Paulo, né? Então, um vereador em 2024, né, ele tem aí um limite de
R$ 397.800, né? Daí uma média mensal, mais ou menos, né? Se for dividir aí ao longo dos 12 meses, né? É de R$ 33.150, né? Esse aqui no contexto da Câmara Municipal de São Paulo, né? Pode ser que aí nas outras câmaras municipais, né, tem os seus limites anuais, né? Mas aqui na Câmara Municipal de São Paulo é este o valor. Vale destacar que para algumas despesas, né, a Câmara Municipal ela centraliza alguns contratos, né, e disponibiliza para os vereadores, né, e aí eles podem aderir a esses contratos, né, mas não é um negócio obrigatório, né. E existem alguns tipos de contratos que são centralizados, né, como o contrato de locação de veículos, né, que o contrato está disponibilizado, né, no site da Câmara, né, e tem um total anual aí de pouco mais de 2,5 milhões de reais, né. Também tem o contrato de Correios, né, que também o contrato está disponível no site da Câmara, né, e tem um total anual aí de 3 milhões de reais, né. E o gasto com reprografia, né, reprografia, perdão, né. Então, essas despesas, existe um contrato que centraliza eles, mas não necessariamente o vereador precisa aderir a ele. O vereador pode, enfim, alugar, fazer uma alocação de veículos, né, para fora desses contratos, né, ou até mesmo realizar despesa com correio por fora desse contrato. Mas caso ele queira aderir, né, ao contrato, ele também pode, né. E lembrando, pessoal, que os vereadores eles podem aderir aos contratos centralizados da Câmara desde que essa adesão respeite o limite anual, né? E, claro, sempre deve apresentar aí, né, os comprovantes para serem ressarcidos depois. E, e é claro, né, apesar da realização da despesa a realização da despesa de gabinete, né, também o cidadão ele também tem um papel, né, na análise da despesa de gabinete, né? Que é checar, né, como que está sendo utilizado o dinheiro público destinado para manutenção de gabinete, né? Que esse é um aspecto importante, né? Outra importância para a análise também é comprovar que as despesas declaradas realmente aconteceram, né? Que aí essas comprovações elas acontecem através de notas fiscais e recibos. E pode acontecer de, por exemplo, o parlamentar ele declarou que ele fez uma despesa e aí, mas o comprovante, né, não está presente dentro da sua declaração. Então, tipo, o cidadão, dessa, a partir do momento que ele constata essa falta, ele pode entrar em contato com a Câmara, né, e falar, olha, encontrei essa despesa aqui, que está declarada aqui, mas não tem um comprovante dela publicado. Vocês poderiam publicar o comprovante dessa despesa? Então, eles avisam a Câmara, né? E aí, depois, né, a despesa tem o seu comprovante publicado no site da Câmara Municipal. Que isso aí é uma coisa importante. E, por fim, a outra importância, né, outro motivo que torna muito importante a análise dos gastos de gabinete é a prevenção do desvio do dinheiro público para uma outra finalidade que não seja somente a garantia da manutenção das atividades do mandato do parlamentar, né? Bem, existe uma forma de encontrar, né, as despesas de gabinete no site da Câmara Municipal de São Paulo, né? É, Primeiro a gente acessa o site da Câmara Municipal, né? A gente vai entrar na aba Transparência e clicar em custos de mandato. E aí a gente pode acessar tanto os valores mensais de despesa né, como também acessar os comprovantes, né? É, e aí eu gostaria de convidar vocês, né, para a gente realizar, né, essa procura, né, das despesas, né, antes
de eu compartilhar o link com vocês, eu queria mostrar primeiro onde é que a gente vai encontrar, né? Aqui, que eu, enfim, coloquei uns prints, né? Aqui na apresentação, né? Então, aqui, como vocês podem ver aqui no canto superior direito, né? Está indicado aqui, a gente vai na aba Transparência, né? Depois a gente vai no quadrinho Custos do Mandato, e aí vai abrir essa página. E aqui os dois primeiros itens, né? Estão os relatórios mensais de despesa, né? E nos dois últimos itens aqui, né? Que seria, no caso, o terceiro e o quarto item, né? A gente encontra os comprovantes. Então, essa aqui é uma atividade aqui que a gente pensou aqui para essa primeira parte. Eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente fazer aqui a busca juntos. Aí vocês me dizem se vocês conseguiram acessar. Todo mundo conseguiu entrar no site da Câmara? Sim, Tudo certo. tudo certo. Então, beleza, pessoal. A gente vai clicar aqui em transparência. Abriu a página de transparência, né? Agora a gente desce aqui, né? E vem aqui, ó, tem os quadrinhos aqui, né? Na segunda linha, né, tem o quadrinho dos custos de mandato, aqui no canto direito. A gente clica em acessar. É, Pedro, não está projetando aí a sua tela, essa parte do site, né? E o Isaac tá colocando aqui, então cada câmara vai ter um site com acesso diferente também? Sim, cada câmara tem um acesso diferente, né? No caso aqui a gente está utilizando da Câmara Municipal de São Paulo, mas cada câmara tem o seu lugarzinho ali onde ele publica os dados. Só, só aqui que eu vou compartilhar de novo, aí vocês me dizem se está aparecendo para vocês. Agora sim, agora apareceu. Apareceu corretamente? Então, eu só vou mostrar aqui de novo o passo a passo, tá? A gente vem aqui no canto superior direito, né? Clica aqui em transparência. Abriu a página de transparência, né? A gente tem aqui os quadrinhos, né? A gente vem para a segunda linha, né, de quadrinhos, né? Aqui no canto direito, a gente clica em custos do mandato. E aqui a gente entra na página de custos de mandato. Isaac, eu respondi a sua dúvida, só voltando aqui antes da sequência. Você perguntou, né? Isso. Sim, sim, respondido. Beleza. É, então, aqui, pessoal, né, eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro, como a gente analisa aqui, né, o relatório mensal por natureza de despesa. Eu vou analisar a partir de 2000, os que vieram a partir de 2015, tá? Então, a gente vai clicar aqui nesse primeiro item aqui, tá? Clique aqui. Espera aqui ele carregar. Então, aqui você tem o relatório por natureza de despesa, tá? Né? Aí, aqui vocês têm aqui escrito aqui embaixo, ano e mês. Então, aqui vocês podem escolher o ano que vocês quiserem, a partir de 2015, nesse caso, né? E o mês que vocês gostariam de analisar em específico. Eu vou pegar aqui o mês de maio de 2024, né? Aí eu vou clicar aqui no botãozinho relatório, né?
E como vocês podem ver, pessoal, né? Aqui tem, abre uma listinha, né? Com todas as despesas que o vereador fez ao longo do mês, né? Então aqui aparece, né? Aqui o vereador específico aqui, né? Aparece aqui a natureza de despesa dele, né? A despesa dele, né? A empresa, né? Que ele contratou, né? Para fazer a despesa dele, né? O valor, né? E aqui não tem só um, né? Mas temos vários vereadores, né? Então esta esta página aqui que abre, né? Ela traz toda a relação de despesas do vereador, né? Nesse mês específico aqui, né? Que no caso aqui é o mês de maio, né? Então aqui vocês veem, vocês podem descer, né? Vocês veem que tem várias despesas, né? De vários vereadores, né? Então aqui que vocês conseguem encontrar, né? No caso da site da Câmara Municipal, né? De São Paulo, né? A relação de despesas deles por mês, né? Bem, agora a gente vai voltar para a página de custos de mandato, pessoal, né? E agora a gente vai ver, né? Onde que a gente encontra os comprovantes, né? Então, voltando aqui, né? Comprovantes, a gente vai aqui no terceiro item, né? Comprovantes reembolsados, pessoal, tá? Neste caso aqui, a partir de agosto de 2023. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai abrir essa página aqui, pessoal, que se chama Documentos Fiscais. Aí a gente pode escolher o ano, né? Eu vou pegar aqui 2024. E aqui, pessoal, a gente pode escolher é, um vereador aleatório aqui, né? Caso a gente queira analisar aqui os comprovantes de despesa dele. Vou pegar aqui o vereador Isaac Félix, né? E vamos pegar aqui as despesas dele aqui de maio de 2024, né? Então, aqui você vai ter uma relação, né, de vários arquivos digitalizados. E cada arquivo aqui é referente ao comprovante fiscal de uma receita específica, né? Então, aqui no caso você tem aqui dois quadrinhos, né? Um aqui para baixar e tem o outro que vocês podem abrir em PDF já direto no site da Câmara, né? Eu vou clicar aqui no que abre o PDF direto, né? Aqui vocês conseguem saber aqui, né? Toda toda a comprovação, né, que o vereador realizou a despesa dele, né? Então aqui você em cima tem o número da nota fiscal, né? A data que foi emitida, a nota fiscal, tem o código de verificação, né? O prestador de serviço, o tomador de serviço, né? E aqui a descrição, né, do da despesa dele. Mas aqui vocês conseguem ter o acesso, né, a todos os comprovantes de despesas do vereador, né, no mês específico. E caso vocês queiram consultar outro mês, né, aqui vocês conseguem selecionar aqui o mês que vocês querem analisar uma despesa em específico. Ficou claro, pessoal, como é que faz essa busca? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu voltar a dar sequência para a apresentação? Para Isaac, tranquilo. Alguém mais? Tudo certinho, então? Tudo certo, Pedro. Beleza. Eu vou voltar aqui para nossa apresentação.
Então, aqui está o print. E bem, pessoal, como vocês podem ver, né, como vocês viram, né, a relação de despesas, né, ela vem só dividida por meses, né? E aqui no observatório a gente, enfim, desenvolveu um painel interativo, né, que sintetiza, né, organiza e sistematiza todos esses dados, né, que são publicados mensalmente, né? Então, a gente, dentro desse painel, né, a gente junta todos os dados de todos os meses, né, e traz uma relação dos gastos no ano todo, né? Bem, o objetivo, né, desse painel, ele é de unificar e consolidar todas as informações declaradas nos relatórios mensais por natureza de despesa. E aqui eu também gostaria de convidar vocês para poderem acessar, né, o painel interativo, né, tanto no site do Observatório, né, eu vou botar aqui no chat o link, pessoal, para vocês poderem acessar. Lembrando, pessoal, tá, que o painel que está no site do Observatório, ele vai ser atualizado em breve, né, com os dados de 2023, né. Aqui, pessoal, esse link aqui, ele traz toda a relação de painéis interativos que o observatório produziu, né? Então, você tem o painel de eleições, né? Traz a relação de receitas e despesas de campanha, é o painel de emendas parlamentares, painel aqui de eleições, e aqui você tem o painel de gasto de gabinete, né? Que esse aqui é o primeiro, que é o de detalhamento, né? E tem o outro que é o de valores, que é o que é o enfoque aqui da oficina. E claro, o último painel, né? Você tem o painel de projetos propostos, que a gente chegou a ver na última oficina, né? E aqui vocês têm acesso aos dados de 2021, né? Vocês conseguem ter uma noção aqui do quanto que foi gasto por despesa, do quanto que cada parlamentar gastou no ano, né? Você consegue filtrar, né? Por parlamentar, né? E como vocês podem ver, tem várias despesas aqui, né? E também aqui embaixo vocês podem ver, né, a relação de despesas que foi feita ao longo do mês, né? Então aqui vocês podem ver que tem um aumento significativo, um aumento, né, de despesa por mês, né? E dezembro geralmente é o mês que tem mais gasto, né? Esse aqui, né, é o painel que está no site do Observatório, né? Como eu havia destacado, ele vai ser atualizado em breve, tá? E agora vamos acessar aqui o painel do Power BI, né? Que é o que deve ir em breve para o site do Observatório, que ele já tem os dados de 2023, né? E também tem, né, os dados de 2022, né, 21, né? Lembrando que 2022 precisou passar por uma correção, né, de dados, né? Por conta de uma duplicação, mas já está corrigido e deve ir para o site do Observatório em breve, né? Então, aqui vocês conseguem ter uma relação, né? Aqui uma relação de informações bem interessantes, né? Vocês conseguem ver aqui que a cada ano que passa, né, tem um aumento, né, no gasto total, né, de despesas no ano, né? Pode ver também quais são as despesas que mais aconteceram ao longo dos anos, né? Você consegue ver também que os vereadores, enfim, né,
tem um ranqueamento aqui, né, de quais foram os vereadores que mais gastaram por ano, né? Vocês podem ver também o que que o vereador gastou, né? Quais foram as despesas que ele mais fez no ano, né? Então, é um painel bem interessante, assim, para fazer análise, né? E para vocês poderem consultar. Alguém gostaria de perguntar algo sobre o painel, pessoal? Antes de eu voltar a dar sequência à apresentação? Ninguém? Tudo bem. Então, vou voltar aqui para a nossa apresentação. Acho que alguém voltou aqui, né? Fez pergunta. Sim, sim. É bem interessante, né? Tem uma divulgação para o público geral. Já fica até como uma demanda aqui para o observatório. Muito obrigado pela sugestão, Isaac. Então, pessoal, é, esse aqui foi tudo que a gente tinha para dizer, né? Referente a gastos de gabinete, né? E agora a gente vai falar de encargos com o pessoal, né? Que aí o encargos com o pessoal é referente à folha de pagamento, né? Do, dos funcionários que trabalham no gabinete do vereador, né? O que que são encargos com o pessoal, né? Como eu já havia adiantado, né? É, trata-se da folha de pagamento de todas as pessoas que trabalham no parlamento, né? Então, vão desde dos parlamentares, né? Os vereadores, né? Mas também nas outras casas legislativas, como deputados estaduais, deputados federais, servidores, né? Também tem os servidores de carreira, né? E os servidores comissionados, né? Que existe também essa diferença. E todos os cargos existentes no parlamento possuem funções específicas e uma faixa salarial, né? Para cada um, né? E é claro, né? Aqui a gente vai fazer uma explicação mais detalhada, né? Do que são os servidores de carreira e do que são os servidores comissionados, né? Porque um parlamento, né? Geralmente o pessoal acha que só tem servidor comissionado, né, no parlamento, mas não, você também tem os servidores de carreira, né? Então existem dois tipos de servidores na Câmara Municipal ou no parlamento, né, melhor dizendo. Dentre os servidores de carreira, pessoal, você tem o técnico legislativo, o analista legislativo, o procurador legislativo e o consultor legislativo, né? Já os servidores comissionados, né, que geralmente é o que estão no gabinete do vereador são o chefe de gabinete, tem os funcionários que são assessores parlamentares, os assistentes parlamentares e tem aqueles que são auxiliares parlamentares. Essa, isso, como vocês podem ver aqui no quadrinho, né? E começando pelo servidor de carreira, pessoal, né? É, aqui está um ponto muito importante, né, que vai diferenciar ele do servidor comissionado, né? O servidor de carreira, ele é o servidor que ingressou no cargo dele por meio de um concurso público, né? E aí existem alguns critérios para que ele possa investir no cargo dele, né? Que é a primeira aprovação do concurso público, né? E o cumprimento dos requisitos técnicos necessários para assumir um cargo, né? Então, pode ir desde nível de escolaridade e, a depender do cargo, né, uma formação superior ou técnica em uma área específica. E aqui tem um outro ponto, né, que vai diferenciar ele do servidor comissionado, pessoal, né? Que o servidor de carreira, ele permanece no cargo dele independente da legislatura, né? Porque o servidor de carreira, ele é um burocrata da própria Câmara Municipal, né? Então, muda a legislatura, né? Renova-se os parlamentares que estão do parlamento, né?
o servidor de carreira ele nunca vai sair do cargo dele, né? Justamente por essa questão da estabilidade, né? E até mesmo para dar continuidade às atividades da Câmara, né? É ele que vai saber com mais, com mais propriedade, né? De como se realizam as atividades burocráticas, desde recursos humanos, né? Organização dos arquivos, né? Então, esse aspecto da estabilidade para o servidor de carreira é fundamental. E até, e até evita que, assim, né? Muda de legislatura, né? Tipo, assume novas pessoas, né? No cargo de parlamentar, né? E, assim, se mudasse todas as pessoas, né? Teria que ensinar novamente essas novas pessoas a como realizar as atividades burocráticas, né, da Câmara. Então, por isso que essa questão da estabilidade é muito importante para o servidor de carreira. E bem, explicando, né, um pouco das atribuições básicas, né, dos servidores de carreira, né, a gente tem aqui, como eu havia destacado no quadrinho, né, que existe o técnico legislativo, o analista legislativo, o procurador e o consultor. Todos têm atividades muito importantes, né, para o funcionamento da Câmara. Começando pelo técnico legislativo, né, ele realiza as atividades processuais e de elaboração de leis, né. Como, por exemplo, ele ajuda na análise das proposições legislativas, né, ele vai auxiliar na elaboração dos documentos oficiais do próprio parlamento, né, da própria instituição, e ele é que vai fazer o gerenciamento e o registro de todas as reuniões dos parlamentares, né? Já o analista legislativo é ele que cuida das atividades meio do parlamento, né? Que é o quê? Que consiste no quê exatamente? Em fazer estudos e pesquisas que são solicitados pelas comissões e pelos parlamentares, né? Eles fazem também a revisão dos textos e dos documentos da Câmara, né? E eles organizam toda essa documentação, né? E realizam os procedimentos de suporte para o processo legislativo, né? O procurador, pessoal, né? Ele oferece o apoio técnico à elaboração legislativa, né? Ele assessora as comissões legislativas e a corregedoria do parlamento. Ele também tem um papel muito importante, né, que é de fazer análise de licitações da casa, né, e ele emite pareceres para os contratos que a Câmara realiza, né? Então, ele tem um papel fundamental também de cuidar dessa parte jurídica da Câmara Municipal. Já o consultor legislativo, pessoal, ele concede uma consultoria, né, e assessoria especializada ao pessoal do parlamento e também ele elabora documentos para o processo legislativo, né? E aí podem ser tanto os relatórios como os pareceres, né? Então, como vocês podem ver, pessoal, né, os servidores de carreira, eles têm um papel muito importante para o funcionamento das atividades da casa, né? E, e isso é fundamental, né, para boa condução, né, dos procedimentos, né, para o funcionamento da instituição, né? E agora, pessoal, né, a gente tem um servidor comissionado, né? O que que é o servidor comissionado? O servidor comissionado é aquele que vai exercer um cargo de confiança, né? E a pessoa que assume um cargo comissionado no contexto da Câmara de Vereadores, ele assume sendo indicado ou nomeado por um parlamentar, né? E aqui tem vários critérios que podem ser utilizados para a investidura do cargo, né? Então, vão desde o nível de escolaridade, pode ser a qualificação profissional e outro critério que pode ser utilizado, né, que é a identificação com o parlamentar e as suas causas, né? E aí, a permanência desse servidor no cargo, ele depende de vários fatores. E os exemplos podem ser a qualidade dos seus serviços prestados, né?
o parlamentar gosta muito do serviço deste funcionário, deste servidor, né? Mantém ele no seu gabinete. E outro fator pode ser a dinâmica da política, né? Então, tipo, aconteceu um fato político novo, né? Aí precisa mudar, né? Ou às vezes tem a recomendação de alguma pessoa que tem alguma ligação política, né? Então pode, enfim, essa parte da dinâmica da política pode influenciar isso também. E aqui tem um aspecto que vai diferenciar ele, né? O servidor comissionado de carreira, que ele não tem essa estabilidade que o servidor de carreira tem, como vocês puderam ver, né? E, bem, a gente tem alguns exemplos de servidores comissionados, tá? Quando vocês forem consultar no site das câmaras legislativas, né? Pode ser que apareça alguns outros cargos com outros nomes, né? Mas de base, né? Esses são os cargos mais comuns, né? E eles costumam ter as suas ramificações, né? Entre eles. Então, começando aqui pelo chefe de gabinete, que de certa forma depois do vereador é o funcionário que tem um peso aí um peso maior dentro do contexto do gabinete, né? O chefe de gabinete, ele cuida dos processos administrativos e políticos do gabinete, né? Então ele tem um poder de decisão de certa forma muito grande dentro do gabinete, né? Já o assessor parlamentar, né? Ele opera as atividades políticas e legislativas do mandato, né? Então, é ele que, por exemplo, cuida da comunicação com as mídias, ele que articula com as bases políticas, né? Cuida da agenda do parlamentar, presta o suporte jurídico, né? E tem várias outras funções, né? O assessor parlamentar, né? Existem vários tipos de assessor parlamentar, né? Que, enfim, vocês podem encontrar o nome deles de diferentes formas dentro do, do site das casas legislativas. Já o assistente parlamentar, pessoal, ele cuida das atividades administrativas mais complexas do gabinete, né? Então, por exemplo, ele é que cuida do suporte na elaboração de leis, né? Ele é que administra a utilização da verba de gabinete, né? E tem vários outras atividades que ele realiza, né? Já o auxiliar parlamentar, né, ele cuida de atividades administrativas mais básicas, né? Então, quem entraria como auxiliar parlamentar, né? O motorista, né, que cuida do deslocamento do parlamentar, da sua equipe, né, dentro do território, e o funcionário que vai cuidar da parte de secretaria, né, ali do gabinete, né, que no caso são as secretárias e os secretários dos gabinetes, né? E bem, como que funciona na Câmara Municipal de São Paulo, né? Lembrando, pessoal, que todo gabinete, né, não, antes de tocar aqui no caso específico de São Paulo, né, todo gabinete ele tem um limite, né, de funcionários para ter, né, e cada cargo, né, ele também tem um limite de quantidades de funcionários que podem ocupar esse cargo, né? Então, por exemplo, chefe de gabinete pode ter pode ter vários assessores parlamentares, né? Por exemplo, vamos dizer assim, um gabinete pode ter no máximo 4 assessores parlamentares, é, 5 assistentes, tá? Isso varia muito da Câmara Municipal, tá? Isso também varia também nas casas legislativas estaduais, né? E também varia
em âmbito federal, tá? Essa quantidade aqui que eu só mencionei é uma quantidade teórica, tá? Isso aí é determinado por lei, né? A quantidade que pode ter de funcionários, tá? E, bem, no contexto da Câmara Municipal de São Paulo, né? Segundo o artigo 6 da Lei Municipal 13.637 de 2003, um vereador paulistano ele pode ter até 18 assessores distribuídos em diferentes cargos, né? E com níveis de escolaridades definidos, né? E aqui vocês podem ver nessa tabelinha abaixo, né, a quantidade de funcionários que o vereador paulistano ele pode ter, né? Então, só adiantando aqui, né, ele pode ter no máximo 18 funcionários, né? Então, ele pode ter um chefe de gabinete, né? Pode ter dois coordenadores especiais legislativos, dois coordenadores especiais de gabinete, né? Um assessor especial parlamentar e dois assessores parlamentares, dois assessores especiais de gabinete, né? Então, enfim, tem toda uma quantidade definida por lei, né, de quantos funcionários podem ter por cargo, né? E, claro, tem uma escolaridade exigida para cada um deles, né? Aqui a maior parte dos cargos, como vocês podem ver, né, é de nível médio, né? Mas você tem os cargos que são de escolaridade de nível superior e tem o caso aqui do último cargo, né, que é o de assessor especial de apoio parlamentar, né, que é a escolaridade exigida dele é de nível fundamental. É, Então, pessoal, o detalhe muito interessante, né, que a gente geralmente encontra no contexto da Câmara Municipal, né, é analisando os cargos com contratação de PJ, né. É, no caso, a contratação de PJ, né, ela pode ter diferentes fins, né, pode ser desde consultoria, né, até a prestação de serviço de assessoria, né. No caso de consultoria, né, por exemplo, o vereador contrata uma empresa para prestar consultoria em uma área específica, né? Porque, né, mesmo sendo parlamentar, né, você vai estar discutindo diversos assuntos, né? Você não tem como saber de tudo, né? Então você contrata uma empresa de consultoria para te prestar o suporte, né? Para que você possa se inteirar, né, dos assuntos, né? E no caso de contratar, e o outro caso, né, que também tem uma parte de assessoria, né, que é muito comum também, que é contratação para assessoria jurídica, para assessoria de comunicação, que acaba acontecendo muito, né? E aqui eu trouxe um exemplo de um gabinete específico, né? No ano de 2003, 2023, né? Que aqui, como vocês podem ver, né? A gente trouxe os dados de julho de 2023 até dezembro de 2023, né? E aqui vocês têm a relação, na primeira coluna, do encargos com o pessoal, né? E aqui vocês podem ver, né? Geralmente varia aqui de 123 mil a 130, um pouco mais de 139 mil, né? E aqui os gastos de gabinete, desse gabinete específico, né? Como vocês podem ver também, né? São despesas aqui que giram entre 16 mil e meio, né, a 22 mil e meio, né? E aqui, que é o mais curioso, né, que a maior parte da composição dessa despesa, né, é com contratação de pessoa jurídica, né? Então, a contratação de pessoa jurídica, ela tem um peso muito grande dentro das despesas do parlamentar, né? Se vocês forem ver o custo global, né, o semestre, né, comparando encargos com pessoal, gasto de gabinete, contratação de pessoa jurídica, né, a contratação de pessoa jurídica continua tendo um peso muito grande, né,
na composição dos gastos de gabinete, isso no semestre. E aqui no caso do ano, né? Vocês podem ver aqui, né? Ele também tem um peso grande na contratação de pessoa jurídica. Aqui só está o valor trocado, que imagino que só tenha que fazer essa inversão, né? Porque o valor aqui do ano está menor do que o do semestre. Então, imagino que só tenha que fazer a inversão aqui, mas é mais isso, né? Como vocês podem ver, tem um peso muito grande. É, Alguém gostaria de perguntar algo? Joia, gostaria de fazer um complemento? Somente lembrando que todas as despesas, todas as outras, também são de pessoa jurídica. E é o que chama a atenção é que a contratação de pessoa jurídica é uma rubrica à parte que concentra, sei lá, 60%, né, Pedro, do total. Aham, sim, Só lembrando que tudo é jurídica, né, as outras. isso. Aqui o Isaac deixou destacado, né, que no caso de São Paulo é quase que uma pequena empresa por gabinete, né? É bem lembrado, né? Uma comparação bem interessante, né? É, às vezes mais que uma pequena empresa, né? Pois é. Alguém mais gostaria de perguntar algo? Tá tudo E Pedro, certinho? outra consideração que me ocorreu, 18 assessores por gabinete, quem conhece o tamanho dos gabinetes sabe que não cabe, sei lá, não cabe 5 pessoas, além do vereador. Então, Sim. é para a gente se perguntar o que que eles estão fazendo na rua, qual é a Uhum. atribuição deles fora de lá, porque claramente, eles não cabem dentro do gabinete. Sim, sim. Aqui o Isaac perguntou, né, que tipo de limitação existe na contratação de serviços de PJ, né? É, Boa pergunta. No caso eu acho que não tem acho que não tem uma limitação, né, o Joia, Como é, assim, repete a pergunta, por favor. o Isaac perguntou assim, que tipo de limitação existe na contratação de serviços de PJ? Ah, nenhuma. Nenhuma limitação. É óbvio que os vereadores se atêm a, a contratações que não estão nas outras rubricas, mas a gente também já verificou algum lançamento talvez equivocado. Então, nessa contratação de pessoa jurídica, você vai encontrar elaboração de sites, gráficas, que deveriam estar em outra rubrica. Também a gente encontrou é, manutenção de site, ou seja, a parte de informática, que também tem uma rubrica própria. Então, isso seria um engano na classificação, mas a maior parte serviços de escritórios de advocacia para elaboração de leis e serviços de divulgação do mandato, que claramente é coisa de marketing, é coisa que poderia estar em outra rubrica, e que nos leva a pensar que esses dois, particularmente esses dois, poderiam ser realizados por assessores de gabinete, por algum daqueles 18. Não tem nenhuma restrição, não, isso não pode ser contratação de pessoa jurídica. Tem algum tempo dessas contratações? Tipo, a qualquer momento eles podem contratar mediante a essa demanda? Sim, eles, É, podem contratar a qualquer momento e o fazem, e até porque a despesa, a estimativa mensal de 33 mil, ela é só uma estimativa e ela pode ser compensada ao longo do ano. Não pode passar do ano, então tem aquele limite anual Uhum, e ele se atém àquele limite. Quando chega no final do ano, sobrou algum dinheirinho, vamos gastar. É assim que, pelo jeito, é assim que funciona o raciocínio. entendi. então aqui tá, pessoal, essas informações a gente levanta no site da Câmara, tá?
Os encargos com o pessoal a gente levanta no site da Câmara, né, que a gente levanta mensalmente, né? E os gastos de gabinete, né, a gente levanta no portal de dados abertos, né, no site da Câmara, né? E depois coloca no painel interativo. É, o Isaac está colocando aqui uma falha na legislação, acredito, pois o vereador pode então contratar o limite de pessoas para o seu gabinete, mesmo não cabendo fisicamente nele, e ao mesmo tempo remunerá-las através da pessoa jurídica, prestando ele serviços úteis ou não. Pois é. Inclusive, a gente até tem uma hipótese, né, de que existe uma brecha. Essa foi até uma brecha, né, deixada da lei, né? E, beleza, ele tem os limites de funcionários, né, comissionados pela lei, né, que ficam ligados ao gabinete dele, e tem essa brecha de ele poder contratar assessor, né, para prestar, que eu digo contratar assessor via PJ, né, para prestar suporte na parte de comunicação, suporte jurídico, né. Então, a gente imagina que a gente tem essa hipótese, né, dessa brecha que, enfim, a lei deixa, né, nessa parte de assessor. Certeza que isso acontece. O Isaac explicou aqui. Antes da. Bem, agora a gente vai fazer uma pausa de 15 minutinhos para o intervalo, pessoal. Só antes de práticas, né? A primeira atividade prática, pessoal, é referente à análise de notas fiscais, né? Então, a gente vai fazer o levantamento de algumas notas fiscais. Eu vou compartilhar o link com vocês. Vocês vão ter ali umas planilhas aleatórias de alguns vereadores, né? E a gente vai fazer esse levantamento de nota fiscal juntos. Bem, estou dando um passo a passo aqui de como que vai ser essa primeira atividade prática, né? Cada pessoa vai pegar uma planilha individualizada de algum parlamentar aleatório no Google Drive, né? O link eu vou mandar aqui no chat. Quando vocês entrarem na planilha, vocês verão duas tabelas, né? A primeira tabela, que está à esquerda, traz a relação dos gastos de gabinete do parlamentar, né, de uma referida despesa, né? Que é para facilitar um pouco a nossa atividade. Já a segunda tabela é uma tabela em branco, que aí a gente vai preencher as informações referentes aos dados das notas fiscais da despesa. Então, acessado essa planilha aleatória, né, a gente vai entrar no site da Câmara, a gente vai fazer uma pesquisa das notas fiscais, tá? E a gente vai verificar a existência desses comprovantes, né? Mas a gente vai fazer só o dos 3 primeiros meses, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção, né? Como é que, enfim, se faz esse levantamento, né? E para também não tomar tanto tempo assim da oficina. E o que que a gente vai adicionar nessa tabela da direita, na nossa planilha? A gente vai adicionar informações das notas fiscais, como data de emissão, número, o nome do fornecedor, o CNPJ do fornecedor, o valor e o objeto da contratação. E no caso de uma ausência de nota fiscal ou divergência de valor, né, que pode acontecer, a gente deixa marcado na planilha. Beleza, pessoal? Então eu vou compartilhar aqui com vocês no chat o link da pastinha que tem a planilha, tá? E a gente vai entrar no site da Câmara. Então aqui tem o link do Drive. E eu vou mandar o segundo link aqui, que é o link do portal de prestação de contas da Câmara Municipal. Deixa eu só aqui colocar aqui.
E aqui vocês podem escolher um desses dois vereadores aleatórios, tá? Eu vou escolher aqui a vereadora Ruth Costa, tá? Todo mundo conseguiu acessar as- o Drive, as planilhas? Sim, eu consegui. Aqui. Sim, beleza. Obrigado, Rosi. Obrigado, Isaac. Ok, Pedro. Opa, beleza, Vídeo. Então, pessoal, agora a gente vai entrar no site da Câmara, tá? Prestação de contas dos vereadores, tá? Então, a gente vai aqui nas contas de 2023. Mas, E, ai, desculpa, Pedro, as contas aqui, ele tem contas por ah, ano e prestando contas. É contas por ano? isso, contas por ano. Perdão, pessoal, a gente vai... vocês entram nesse link, né? Aí vai ter aqui, prestação de contas dos vereadores. Aí aqui vocês vão ter a lista de contas por ano. Vocês vão no ano de 2023, por favor. Aí, aí aqui, né, quando vocês clicam em contas do ano de 2023, pessoal, vai abrir aqui a listinha de vereadores, né? É, e aí vocês vão clicar no nome do vereador que vocês abriram a planilha, tá? No meu caso aqui, eu abri a planilha da Ruth Costa, então eu vou no nome dela. Lembrando que pode ter alguma diferença aí no layout da página, né? Naquele, no layout da página que eu mostrei na primeira parte dessa oficina, né? Estavam os PDFs das notas fiscais. Pode acontecer também das notas fiscais irem tudo num único PDF, tá? Então, um único arquivo pode juntar todas as notas fiscais do mês, tá? Vou voltar aqui para minha planilha, pessoal, tá? Então, aqui no caso, né, a gente tem só uma despesa por mês para levantar as informações, né? Que aqui, no caso, é a despesa do tipo composição, arte, diagramação, produção e impressão gráfica. A empresa que realizou essa despesa foi o Design e Visão Gráfica, né? E o valor dessa despesa foi de R$ 7.000. Então, aqui no arquivo em PDF, eu vou procurar, né, a, a informação, né, dessa despesa, né? Então, eu vou voltar aqui, tá? Vou aqui, clico no arquivo janeiro de 2023. Aqui, como vocês podem ver, tem várias notas fiscais, né? Então, aqui é sempre importante, um detalhe importante é sempre procurar, né, o nome da empresa na nota fiscal para se certificar, né, que é essa despesa, né, que vocês estão levantando a nota fiscal certa, né? Então, aqui, ó, a gente vem aqui, empresa Design Visão Gráfica Editora EIRA, né? Aqui é o nome da empresa certinho. E o valor aqui é 7.200, que é outro critério aqui que vocês podem utilizar para bater os valores da nota fiscal. Pedro, Aqui, ó. desculpa, a planilha está somente leitura. Ah, tá somente leitura? Se Aonde puder tem? liberar, que aí a gente consegue aqui Tá, imputar os dados. deixa eu só aqui editar aqui. É, compartilhar. Agora eu me esqueci aqui como é que... Vamos ver aqui. Ah, tá. Pode deixar Editor. isso.
Veja se para vocês agora está aparecendo corretamente. Agora sim. Então, Agora eu tô conseguindo. beleza. Pessoal, então aqui a gente vai colocar a data. Ah, o Isaac está certinho. Então, aqui, o primeiro ponto que a gente vai colocar, pessoal, né, é a data da nota fiscal, né? Como vocês viram aqui, o nome da empresa é a mesma, né? O número está certinho, que é o mesmo que está na nossa tabela à esquerda. E agora, o primeiro ponto que a gente quer, né, é a data, né? A data aqui, que foi emitida a nota fiscal, é dia 30/1 de 2023. Então, eu pego essa data e coloco aqui na nossa planilha, certo? Já a nota fiscal, pessoal, né, aqui o nota fiscal aqui a gente está dizendo em relação ao número da nota fiscal, né? Então eu tenho que voltar aqui no arquivo de nota fiscal, né? A gente vê aqui no topo, no canto direito superior, né? Aqui o número da nota fiscal é R$ 328, né? Perdão, 328, o número da nota fiscal. 328. Então a gente coloca aqui. O nome do fornecedor, pessoal, né? No caso, o fornecedor aqui é quem prestou os serviços, né? Que é o Design e Visão Gráfica, né? Aqui, o que vai facilitar, que adianta bastante o trabalho de vocês, no caso do levantamento, é poder copiar aqui, né, na tabela esquerda, né, o nome da empresa. Aí vocês podem passar aqui para o fornecedor. E já adianta bastante o trabalho. Depois a gente volta para pegar o número do CNPJ, né? Aqui 33.000, 33.030, né? 161, mil contra, traço, 87. Então, aqui você já tem o número do CNPJ e o valor da nota fiscal, que é aqui, R$ 7.200. Já o objeto da contratação, pessoal, né? O objeto da contratação é a discriminação dos serviços, né? Então, aqui, no caso aqui, qual é a discriminação dos serviços? São boletins informativos, papel crochê, 4 páginas, referência, mandato da vereadora. Então, aqui a gente coloca boletins informativos, 4, papel, coach, 4 páginas. Referência, mandato da vereadora. Vou pegar aqui a informação, né, o restante da informação. Aqui embaixo que ele está dizendo, mês de janeiro de 2023, quantidade 40.000 unidades. Valor total, R$ 7.200. Só ver aqui.
Valor total. Bem, aqui a gente já tem a nossa primeira despesa, né, com o comprovante adicionado, né? Como vocês podem ver aqui, bate o fornecedor, bate a informação de CNPJ, que é o mesmo, bate o valor, né? E o objeto da contratação que tem relação, né, com o tipo de gasto, né? Que é a composição, a arte, diagramação, produção, impressão gráfica, né? Que é a produção aqui dos boletins informativos. Certo, pessoal? Deu para entender aqui como é que faz esse detalhamento de notas fiscais, pessoal? Ou vocês querem perguntar alguma coisa antes de a gente fazer o levantamento das notas de fevereiro? Deu sim. Para mim, tudo certo. Eu tenho uma pergunta aqui, que ó, onde você está, a gente tem as notas opa, de janeiro a julho, né? Aham, E na planilha você tem até dezembro. isso. E aí, então, como é que localiza as demais? Boa pergunta, Rosi. A gente sabe aquela parte, aquela página prestando contas que a gente abriu, Volta, mas volta, volta um pouco, Pedro, para explicar. Mais um pouco. você se Transparência. lembra aqui na parte de transparência Sim. que a gente estava Porque vai aparecer aí. sabe a página de transparência quando a gente volta aqui naqueles quadrinhos que a gente tem que procurar aqui o quadrinho custos do mandato, a gente vem aqui em acessar. Aí. Ah, tá. Aí aqui no terceiro e quarto item, né? Você tem aqui, clique para visualizar os comprovantes reembolsados até julho de 2023. No caso, a Tá. gente está analisando os 3 primeiros meses de 2023. As Sim. despesas que vêm depois de julho, no caso, a partir de agosto de 2023, eles estão no terceiro item. Teve essa divisão aí no meio do ano, no processo de atualização da página da Câmara Municipal. Provavelmente aquela mudança que eu acho que não tinha antes, Pedro, é que você visualiza o PDF ou direto do site. Então, a partir de agosto, eles fizeram essa mudança na disposição das informações. Uhum, Mas eu não sei, né? Estou falando com uma pessoa, como cidadã, né? Sem ser uma pessoa uhum, com formação, né? Aí, com experiência nas políticas públicas, né? É, eu acho que é um pouco mais para o leigo, né? Eu sinto um pouco mais de dificuldade nesse sentido, né? De não estar tudo junto, né? De ter que uhum, voltar e localizar, né? Porque a minha referência é sempre a prestação de contas de uma empresa privada, né? Então, que você já coloca tudo, né? sim, sim. E aí eu tenho que dar uma volta para poder achar os É, outros, né? Então, você não sei, é uma experiência de para mim como usuário um pouco difícil, né? você tem razão. Talvez a Câmara devesse ter colocado uma explicaçãozinha Tem, olha, a gente mudou a sistemática, por isso, somente para esse ano, os dados estão divididos em dois links, né? E, e até por isso o nosso painel do nosso site facilita bastante. A gente fez essa reunião, né? tem sim. Então, Uhum, quando entrar 2023, não vai ter essa divisão, vai ter os dados todos dispostos ali. Porque dificulta o acompanhamento, né? E desanima, E né? O cidadão desanima. que quer olhar fala, ah, não, mas espera aí, Exato. cadê o resto? o Isaac aqui fez um comentário aqui bem interessante, né? Acho que não há uma preocupação com essa acessibilidade ou oferecer uma interface Sim, amigável ao público em geral. exato. Pode ser, né? Pode ser. Pelo que se configura, né? Então,
A gente aqui tem um certo letramento, né? Digital e até de conhecimento, mas se a gente quer atingir o público em geral, né? Nem todo mundo tem um letramento maior, né? Às vezes a pessoa está começando, tem uma certa dificuldade. E até a questão da acessibilidade para outros públicos, né? Que pode dificultar, né? Então, bem colocado, sim. Eu acho que a acessibilidade em oferecer essa interface mais amigável ficou prejudicada. Então, muito obrigado pelas observações, pessoal. Muito obrigado pela pergunta, Uzi. Espero que tenha ajudado aqui nessa. Sim, eu que agradeço. Vou voltar aqui, pessoal, tá? Para a gente adicionar os dados de comprovante de 2000 e, pelo menos dos meses de fevereiro e de março, tá? Vou voltar aqui para vereadora. A gente vem aqui, agora o arquivinho em PDF de fevereiro de 2023. Né, a gente vai procurar aqui, dentro desse arquivo. Aqui a gente está vendo, design, visão, gráfico, editora Eireli. É o mesmo, a mesma empresa, né, da despesa aqui, que está no quadro à esquerda, né? Primeira informação que a gente pega aqui é sempre a data, né, pessoal, que é fundamental. A data de emissão dessa nota fiscal foi dia 22/7/2023. 27/2, né, de 2023. E o número da nota fiscal, que é 348. Já o fornecedor, pessoal, né? O fornecedor é o design gráfico editora, né? Eireli. E aqui você tem o CPF, perdão, o CNPJ da empresa, né? E o valor. Uma coisa que pode adiantar o trabalho para quem já fez, né? É a gente já copiar, pelo menos, né? As informações aqui de fornecedor CNPJ e valor que a gente colocou no mês de janeiro. E o objeto da contratação, né? Observando aqui, né, é a produção de boletins informativos, papel, né, 4 páginas, da vereadora, né. Se vocês forem ver, né, de certa forma, a descrição é praticamente, é quase que a mesma, né, só muda o mês. Então, isso aqui pode ser bem vantajoso, assim, na hora de for colocar os detalhes, né, do objeto da contratação, né, que aqui você pode copiar e colar, e aqui você só altera o mês. Aí ficam as informações, né? As mesmas que estão aqui do mês de janeiro, né? Só muda o mês. Fevereiro de 2023, a quantidade são 40.000 unidades, né? Igual ao que está lá no mês de janeiro. E o valor total, R$ 7.200. Alguém gostaria de perguntar algo? O Isaac está colocando que já adiantou num outro vereador, mas eu fico muito indignada. É sempre o meu sentimento, Isaac. Uhum. Misturado com uma angústia, né? Vou voltar aqui agora eu vou para o mês de março, pessoal, tá?
Mas aqui o detalhamento, né? Olhando aqui as notas fiscais, né? A data da nota fiscal, né? Que é o dia 30/3/2023. É muito A gente, serviço, né, de papelaria, né? sim, Num 40 mil, nossa. e o número da nota fiscal, que é 354.000. 354. O Isaac está colocando aqui, por que que um vereador precisa imprimir 10 mil boletins de uma mesma gráfica em notas sequenciais emitidas sempre no último dia do mês? Uhum. Geralmente, né, se eu não me engano, esses boletins eles mandam para os eleitores deles, se eu não estou enganado, que é para uma forma de prestar contas, né, com seus eleitores, né? É, podia ser eletrônico, né? E-mail marketing e tal, e os que não elegeram também, eles não têm que saber o que o vereador que está lá fez? Eu acho que é um questionamento, né, nosso, né? Eu não sei ao certo como é que fica nessa parte dos eleitores que não elegeram. Até assim, eu não sei ao certo se, enfim, tem uma lista que, enfim, eles mandam para as pessoas os boletins informativos, né? Tudo certinho, Bom, aí informando. vai ser um É, outro serviço também, né? Um serviço também de marketing digital, né? Mas talvez com um custo mais reduzido. O Isaac aqui está colocando, né? O custo da verba pública na era digital, bem colocado. É exatamente isso. Eu também fico super mais uma ligada. observação, a gente pode checar essa quantidade com despesa de correio, porque ela não entregou pessoalmente, né? Ela não foi entregar na mão Sim, do do público, né? público, Então, ela deve ter mandado, porque 40 mil deve ter mandado pelo correio, né? E gerando aí, mais custo ainda, né? Gerando dois mais custos, custo né? ainda, mas assim, e vamos ver se tem esse custo, né? Porque É, de repente não Uhum. imprimiu isso, não, enfim, são números que a gente pode checar. exatamente. O Isaac está colocando aqui, boa joia. É isso mesmo. Beleza. Pessoal, aqui eu só vou adiantar já o objeto da contratação, né? A discriminação do serviço. Não costuma mudar muito o objeto do serviço. Se o serviço é muito o mesmo, né? A discriminação aqui que está na nota fiscal quase é sempre a mesma coisa, né? Só muda aqui o mês, né? Como vocês podem ver. Então, aqui já facilita até em copiar o objeto da contratação, né? E aí a gente só muda o mês. Não tem muito mistério, já que a quantidade é a mesma, né? 40.000 unidades, 4 páginas, valor. Nessa parte aqui de levantamento, detalhamento de nota fiscal, pessoal, ficou bem facinho, deu para entender como que faz esse detalhamento. Vocês querem perguntar algo? Ficou bem claro. Ficou bem claro. É, tem uma outra colocação aqui do Isaac, né, para compartilhar. Eu não tenho experiência fora do país, mas eu vejo culturalmente uma preocupação com o dinheiro do contribuinte bem maior pelos servidores de diversas esferas, enquanto aqui os servidores gastam até o limite com qualquer coisa. Sim, bem destacado. Sim, Exatamente. por isso que a gente está nesse trabalho, né, Isaac, aqui como observatório, para a gente poder tocar, né, nesses assuntos e também tocar, vamos dizer assim, né, no coração, né, do eleitor, é, esses questionamentos, porque quando a gente começa a pensar nisso, né, a gente vai ficando, né, nesse estado aí de preocupação, de indignação, de angústia, porque a gente percebe, né, que tem tantos desafios à nossa cidade, né, e tanta coisa que é usada ou é feita que não tem
que não vai enfrentar diretamente os desafios que a gente tem, né? É, que são, e que são bem complexos, né? Ou seja, a gente usa o dinheiro e o tempo, né, de uma forma muito equivocada, né, no meu ponto de vista. Uhum. Então, aqui, pessoal, na passada atividade prática número 1, a gente vai para a atividade prática número 2, que é a atividade prática de cargos e salários, né? E qual vai ser o passo a passo, né? A gente vai acessar uma planilha individualizada, né? Que está no Google Drive, eu vou passar o link para vocês. E na planilha aberta, a gente vai na aba ranking geral, né? A gente vai ver aqui um detalhe bem interessante que é relacionado ao ranqueamento e os valores, que, enfim, são os vereadores que fazem mais, que têm custos maior com encargo de pessoal, né? E depois a gente vai na aba de gabinete, né? Para ver os vencimentos por cargo, matrícula, né? Ver a questão de rotatividade também, né? Então, a gente vai ver essas informações também. Eu vou passar o link aqui para vocês, tá? A planilha é uma planilha aleatória também, selecionada. Só copiar o link aqui. Todo mundo conseguiu acessar a planilha, pessoal? Eu consegui aqui, Ok, Pedro. tudo certo. Conseguiu? Beleza. O interessante aqui, nessa atividade aqui, a gente vai fazer mais uma atividade visual, né? Suscitar alguns debates, né? Aqui no ranking geral, aqui vocês têm um ranqueamento, né, dos, dos vereadores por despesa de gabinete, perdão, por encargos com o pessoal, né? Tanto por mês, né? Quanto no ano, né? Então aqui vocês conseguem ter uma noção dos custos que cada vereador tem, né, com o pessoal por mês, né? E lembrando aqui, a gente tem tanto os vereadores titulares, né, que são aqueles mesmos titulares do cargo, né? E temos também os vereadores, né, que ou são suplentes, né, que é aqueles que são aqueles vereadores que assumem a função porque o titular precisou se ausentar do mandato. E também a gente tem aqui alguns vereadores que saíram do cargo no começo do ano de 2023, né, porque foram assumir outras posições, né, para os quais foram eleitos, tipo deputado estadual ou deputado federal, né. Então aqui alguns detalhes bem interessantes, né, que vocês podem ver, né, que tem gabinete, né, que, enfim, no mês consegue ter pelo menos 30 mil reais de diferença entre os custos com o pessoal, né? Esse custo pode até aumentar, né, dependendo aqui do gabinete, né? Então, por exemplo, o... tem gabinete que gasta menos de 100 mil reais, né, com o pessoal. Tem gabinete que o custo com o pessoal chega a ser quase 100 mil reais a mais, né? Tem essas diferenças, né, no mês. Como também no ano, né, também tem uma diferença, né, entre os custos de um gabinete e outro, né? O interessante aqui é fazer a comparação nos 12 meses, tá? Porque tem vereador que não estava no gabinete ao longo
nos 12 meses, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, né, o vereador que está no primeiro lugar aqui no encargos com o pessoal, né, somados 12 meses, né, chegou a ter pouco mais de 2.200.000 reais, né, de custos com o pessoal. Já o parlamentar que teve menos custo, né, no ano todo, né, e que ocupou os 12 meses, pessoal, né, ele chega a ter quase que a metade desse custo, né, então tem uma diferença, né, nos custos de um gabinete para outro, né. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, trazer fazer alguma pergunta? Joia, Rosi, Isaac, Abílio. É só uma discrepância, né, assim, de 2.208.000, né, para Aham, quem menos gasta, né, é, sim, sim. e, e aí eu estava aqui pensando, né, se a gente somar tudo que está no total do ano, só nesse cargos e salários, né, o montante, o valor disso tudo, né, é um Sim, sim, negócio assim que, sei lá, vou até ver aqui essa soma, é impressionante. sim, sim. É isso mesmo? 201 milhões, é isso? 202.208.951 reais e 13 centavos. 201 milhões, né? 208. 208, tá, 208.000. tá. Acho que eu puxei menos aqui. É inacreditável, né? Isso só em cargos e salários, né? Só encargos e salários. Um detalhe interessante, pessoal, né? Como que a gente consegue esses dados, né? A gente extrai mensalmente no site da Câmara, né? As informações de encargos com o pessoal, né? E por que mensalmente, não anualmente, né? Ou semestralmente, né? Porque as informações com encargos com o pessoal, né? É, a disponibilização deles no site, ele é mensal. Então, tipo, por exemplo, agora a gente está no mês de julho, então, tipo, antes de colocarem os dados do mês de junho, que são os dados que são publicados neste mês, né, ficam os dados do mês de maio, né? É, Quando entram os dados do mês de junho, os dados do mês de maio, eles saem do site da Câmara, né, e não ficam mais disponíveis para acesso do público, né? Então, tipo, a gente faz essa extração mensalmente porque os dados eles já não ficam mais disponíveis para acesso público, né? E teria que entrar com pedido via a lei de acesso à informação, né? Para, enfim, pegar esses dados compilados. E pela fórmula, né, que a gente utiliza, né, a gente consegue saber mais ou menos qual é o vereador, né, que está ocupando um determinado gabinete, né? Porque lá eles disponibilizam dado por gabinete, né? E também eles deixam no site da Câmara, né, a relação, né, de quais pessoas estão trabalhando dentro do gabinete do vereador, né? Então, tipo, a partir do cruzamento, né, de determinadas informações, a gente consegue saber mais ou menos qual é o vereador que está ocupando determinado gabinete, qual é a despesa que foi feita, né? E agora, pessoal, né, a gente vai para a segunda parte, né? Antes de ir para a aba de gabinete, pessoal, vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa colocada no chat, Rosi? Não, é, eu já estava indo lá para
para as outras abas ali, porque eu fiquei curiosa também no histórico de salários, né, que vem a discriminação de cada vereador e os cargos, né? É, Assim, e aí eu fiquei pensando assim, né? Eu estava vendo aqui que a primeira é a Tami Brito, depois a gente tem o Ricardo Teixeira. E aí eu estou vendo aqui, né, esse número de pessoas aqui que faz parte aqui do gabinete dele, né? A gente ah, também consegue localizar os nomes, né, dessas pessoas, né? eu acho que fica aqui no atualizar nomes servidores, Certo. que, enfim, são detalhes que ficam no site da Câmara, né? E aí, a partir do cruzamento, né, que está na fórmula de extração de dados, a gente consegue saber mais ou menos como é que estão no gabinete, você consegue saber a matrícula, tudo certinho. Eu Uhum. acho que aqui para vocês está suprimido, né, o histórico salários. Se vocês conseguirem clicar aqui, eu cliquei aqui já na linha um e 2, né, para aparecer mais informações, que eu acho que estão suprimidos Ah, tá. os dados aqui por vereador. Não sei por que que isso acontece, mas aqui vocês conseguem saber. Aqui as informações do histórico por mês, né, que é tudo que a gente traz do site da Câmara Sim, Municipal. sim. São informações que ficam no site da Câmara Municipal e depois saem. Mas aqui vocês conseguem ter uma noção do mês, a matrícula, né, a função, quando que foi admitido o servidor, né, quando que foi exonerado, a remuneração líquida, né, e às vezes tem alguma observação, né, porque às vezes pode acontecer algum desconto, né, isso tudo bem discriminado no site da Câmara também, tá, pessoal? Agora a segunda parte, né, a gente vai para a aba de gabinete, tá? Na aba de gabinete aqui, o interessante, né, aqui no gabinete da vereadora, né, aqui o legal é que vocês conseguem ter uma noção do histórico, né, dos salários, né, no mês, né? Então vocês conseguem tirar, fazer várias observações aqui, várias análises, né? Desde a questão de quanto que essa matrícula está ganhando no mês, né? Se as diferentes matrículas que estão no mesmo cargo, né, estão ganhando o mesmo valor ou não, né? Então aqui, por exemplo, você tem as duas posições de assessor de gabinete, mas eles estão ganhando mais ou menos o mesmo valor, né? É, aqui de assessor especial legislativo também, né? Praticamente o mesmo valor, né? Às vezes pode acontecer alguma alteração, né? Aí você pode até perguntar depois para o vereador, poxa, por que aconteceu essa alteração? Aí às vezes algum pagamento proporcional, né, ao tempo trabalhado no mês, né? Então são várias análises aqui que você consegue fazer, né? Outro detalhe interessante aqui que vocês podem ver é a questão de rotatividade, né? Como vocês podem ver, né, pessoal, tem algumas matrículas, né, que o pagamento dele ocorre até determinado mês, depois para, né? Que isso aqui pode ser um indicativo de exoneração, a pessoa foi exonerada no mês, né? E não está mais trabalhando no gabinete. Da mesma forma que vocês veem, que vocês podem ver aqui, né, que outras matrículas começaram em determinado mês, não começaram logo no primeiro mês do ano, né? Então, tipo, é sinal que essa pessoa foi admitida no gabinete a partir de determinado mês. Então, aqui são várias e várias informações, várias análises que vocês podem fazer, né, dentro dos cargos de gabinete, né? E são informações que, enfim, a gente extrai, levanta do site da Câmara, né, e depois disponibiliza esse histórico para o público, né? É uma forma também, né, de não perder esses dados, né?
porque ele já não, ele só ficou uma vez por mês, só ficam de forma mensal no site da Câmara, né? E depois não ficam mais disponibilizados. Então aqui são vários detalhes. Alguém gostaria de fazer algum, alguma colocação, perguntar algo? Tudo certinho? Tudo certo, Pedro. Para mim, ok. O Isaac está colocando aqui como podemos fazer a solicitação desses dados, Pedro. Hum, bem lembrado. Bem, então, é, você pode fazer um pedido na ouvidoria da Câmara Municipal, né? Tem várias formas aqui. Eu vou até fazer uma exemplificação aqui, pelo menos, de como chegar lá no site, no portal da ouvidoria da Câmara. Deixa eu só diminuir aqui a janela, que fica aqui o quadrinho do Zoom e acaba me atrapalhando aqui. Então, eu só vou sair aqui, tá? Você pode colocar já aqui mesmo, ouvidoria da Câmara. Câmara Municipal de São Paulo. Deixa eu só clicar aqui, vamos ver se carrega aqui a página. Bem, você tem várias formas de fazer esse contato com a ouvidoria. Você pode entrar desde do WhatsApp, né? Mandar uma mensagem para a ouvidoria. Isso aqui no caso de São Paulo, né? É, como você também pode mandar um e-mail para eles, né? Você manda um e-mail, aqui tem o endereço de e-mail deles. Vocês podem ligar para o telefone deles, né? Também tem um telefone, tem um horário específico, né? Para ligar para a Câmara. Vocês podem ir pessoalmente na Câmara Municipal, né? Para perguntar. Ou vocês podem fazer aqui um pedido na área do cidadão, né? Aí você precisaria fazer o login, né? Você faz um login aqui, né? E faz as perguntas, né? Você consegue ter uma noção do seu histórico de atendimento, dos atendimentos que foram feitos para você. E claro, tem um tempo, né, para eles responderem também, né? Você consegue acompanhar onde é que está o seu pedido, né? Até chegar uma resposta para você. Ficou claro, Isaac? Sim, Pedro, ficou claro. Sim, maravilha. É, alguém mais quer perguntar algo, pessoal, antes de dar prosseguimento aqui à apresentação? Tudo certinho, então? Então, vou dar prosseguimento aqui, pessoal, tá? Aqui estão as nossas referências, tá? O que a gente utilizou para estruturar a nossa oficina, tá, pessoal? Para a gente pegar as informações, explicar, né? É, tudo o que foi desenvolvido aqui na oficina, né? O que é servidor comissionado, que é a servidoria de carreira, né? A página onde estão as informações de encargos com o pessoal, a legislação, né? Então, aqui vocês conseguem ter uma noção do que a gente utilizou para montar essa oficina aqui, que eu espero que tenha sido bastante proveitosa para vocês, pessoal. O material depois vai estar disponibilizado para acesso do pessoal, tá? E a gente vai encaminhando aqui para o fechamento. Rosê, fique à vontade, o espaço é seu. Obrigada, Pedro. É, bom,
queria agradecer, né, quem participou aqui com a gente, né, e que a gente já tem uma programação para as próximas, né, como a Joia colocou lá no início da oficina, que vai ser dia 10 de agosto, o lançamento dos painéis. E a gente termina essa trilha, né, de oficinas em setembro. Então, queria convidar novamente, estender esse convite e também pedir aqui para vocês passarem para outras pessoas, né, porque é um conteúdo importante para a gente, né, e quanto mais pessoas forem impactadas, né, a gente vai melhorando as estruturas, né, a gente vai melhorando aí a vida de cada um, né, então esse é o meu convite aí para que a gente continue aqui e tenha o apoio de vocês. Eu vou passar uma pesquisa, aqui um formulário, né, para preenchimento, para vocês deixarem aí as suas, enfim, né, alguma ideia, alguma sugestão, e também, se quiser receber o certificado de participação dessa oficina, só preencher direitinho com o nome, nos campos lá indicados, nome e e-mail, e a gente encaminha esse certificado aí, no decorrer dos próximos dias. Muito obrigada, Joia, muito obrigada, Pedro, foi excelente para mim. Obrigado, Rosê, pelo suporte. Obrigado, Joia, pelo suporte. Obrigado, pessoal, pela presença. Sempre gratificante estar dando essas oficinas, espalhando conhecimento pro pessoal, conhecimento cidadão. Espero que para vocês tenha sido bastante proveitoso. Muito obrigado. Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos, muito obrigada. Esperamos vocês em agosto. Obrigada, gente.